Olá, irmãos, sejam bem-vindos todas as quintas-feiras às 21 horas, às nossas noites de ensino Reviver. Nós vamos estudar sobre 1 Coríntios, a carta de Paulo a essa igreja tão complicada, mas que tanto ensino tem para a nossa vida. Vamos falar sobre a igreja e a cidade. Não percam, venham conosco. Olá, irmãos, boa noite. Estou eu cá de volta convosco para estudarmos esse tema que escolhemos, a igreja e a cidade, estudos em 1 Coríntios. Nós vimos desenvolvendo esse tema desde a primeira lição e tudo que nós percebemos de Deus e entendemos que devíamos trazer como desafio é que nós nos vejamos como partes da cidade ou inseridos na cidade. E aí nós temos as nossas virtudes, né, os benefícios próprios disso, ou seja, nós temos aqui recursos que não teríamos no campo, mas também temos desafios importantes que não são desafios diferentes daqueles que a igreja de Corinto passava e que são retratados, são trazidos nesta carta de Paulo. Nós vimos desde o primeiro estudo que muito certamente não foram apenas 2 cartas que Paulo escrevera àquela comunidade, houve uma perdida pelo tempo e há ainda aqueles investigadores que creem que houve uma 4ª carta. Mas é importante que nós nos atenhamos a que nós temos à mão, que Deus, ao longo dos séculos, preservou para que estudássemos. E eu disse algo importante, é que muito nesta carta até virou teologia, lei em algumas comunidades, porque foi extraído de questões particulares, e é bom que se destaque isso. As escrituras, para que sejam entendidas, precisam que nós as leiamos numa ótica histórica, gramatical, aprendemos um pouco da língua, dos costumes e até da geografia dos locais onde estavam essas comunidades que receberam essas cartas, ou então não precisaríamos do Espírito Santo para nos conduzir, nos ensinar, e tampouco diligência e inteligência para isso. No início deste capítulo 7, e nós vamos estudar hoje algumas questões pessoais, daí a atenção que devemos ter para o texto sagrado. Capítulos 7 até capítulo 10, nós vemos questões bastante pontuais e pessoais daquela comunidade. No início deste capítulo, até o 10, nós vamos ler algumas coisas que diziam respeito à vida particular dos irmãos e algumas dúvidas que eles tinham. Como eu disse, o perigo é da gente olhar isso e ter como regra, como lei. Logo no capítulo 7, no primeiro versículo, nós lemos: quanto ao que me escrevestes, portanto, daí o que Paulo escreveu foi bastante direcionado, direto para algumas questões. E ele diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E ele diz mais: quero que todos os homens sejam tais como eu também sou, sozinho, solteiro. E os solteiros que permaneçam assim. Mas no verso 6 ele diz: isto vos digo como concessão, como algo que Deus permitiu que ele dissesse, e não por mandamento. O grande John Stott, um teólogo e pastor britânico, já falecido infelizmente, dizia que quando entrava numa igreja ele tirava o chapéu, mas não tirava a cabeça. Então é importante que nós leiamos esse texto tendo em vista que Paulo estava escrevendo para situações pontuais. É como se Paulo, sabendo, isso aqui é uma especulação minha,
de vários casos de licenciosidade, de carnalidade, ele chega a dizer, viram? É melhor que um homem não toque em mulher, é melhor ficar sozinho. Isso foi uma resposta vinda dele, de acordo com uma pergunta, uma questão, e frisa que isso não veio de Deus, mas dele próprio. E assim, várias questões parecem muito domésticas, específicas dentro deste viés, com relação à cultura da cidade ou do mundo, e havia muito disso naquela igreja para que não estivessem a crescer conforme outra cultura, a cultura do alto, segundo o Evangelho. Por isso, neste capítulo 7, ele reforça a importância do casamento. Vejam que ele não está dizendo para que ninguém se case. Eu não posso pegar e dizer, tá vendo? A Bíblia diz que eu não devo me casar. Porque isso estaria em contraposição a muitos outros textos. Mas nesse capítulo 7, graças a Deus, Paulo passa a reforçar a importância do casamento. Ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, diferente do que ele afirmou antes, que a mulher não se separe do marido. E ele estava dizendo isso especificamente a umas questões pontuais daquela igreja. A separação, o divórcio, sempre é algo contrário ao plano estabelecido por Deus. E assim, a leviandade com que muitos levam essa aliança. Nem um marido incrédulo é desculpa para uma separação. Paulo crê na santificação ou na conversão da parte incrédula. Mas ele até relativiza, de certa forma, a indissolubilidade do casamento, num divórcio. No Brasil, hoje, tem se discutido muito, muitas mulheres sendo agredidas por maridos violentos, e muitos pastores as orientam para que não se separem ou sequer denunciem o caso às autoridades. E já há líderes religiosos sendo processados por negligência ou comprometimento nesses casos de ameaça frontal à vida de alguma pessoa. E saibamos nós, queridos, a palavra de Deus sempre fica do lado do mais fraco. Saibamos. Depois, nos versos 25 a 40, Paulo fala do problema do casamento em tempos de tribulação. Irmãos, estavam a pagar um alto preço pela fé em muitos sítios. No verso 26, isso está claro. Ele diz, considero por causa da angustiosa situação presente. Já pensaram o que será que Paulo falaria hoje aos irmãos da Coreia do Norte ou do Afeganistão? Gente que está sofrendo ameaças e mais, enfrentando a morte como nunca antes. Em resumo, queridos, neste capítulo há a afirmação de que não importa a condição, as pessoas não devem ter inveja da condição dos outros e que a devoção a Cristo ainda é mais importante do que encontrar um cônjuge. É o que Paulo diz para os irmãos solteiros. No capítulo 8, Paulo diz, considere os outros superiores a si mesmo. Paulo reafirma aos coríntios algo lindo com relação a algo que lhes era comum, ídolos e idolatria à sua volta. Ele reconhece a devoção a muitos ídolos, e lá tinham Afrodite e Artemis, os atletas olímpicos que eram idolatrados, Marx, Engels, isso nos nossos dias. Mas apesar deles, Paulo afirma um credo que era cantado nos cultos. 1 Coríntios 8, 6, um verso lindo, diz assim, todavia, esse todavia diz referência a esses ídolos todos, a sedução da vida ao redor, aos encantos que a cidade, a cultura e a vida longe de Deus nos oferece. Ele diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Ou seja, não há ídolos, mas há idolatria. E mais, Paulo diz que nós não somos afetados sequer por comer comida dedicada a eles. Atenção, os crentes que têm medo até de chuva, de água de chuva.
comida sacrificada a ídolos podem nem dar azia. Mas precisamos cuidar dos outros. Não temos de ser guiados por consideração entre certo e errado. Temos de vencer o individualismo, os nossos direitos e cuidar do direito dos outros. Era comum naquela época em Corinto jantares sociais com comida sacrificada a ídolos. Então, Paulo afirma que não havia problema em comer comida sacrificada a ídolos, mas nós devíamos evitar o escândalo daqueles que, sabendo que nós sabemos que aquela comida era consagrada a ídolos, podíamos estar nós aprovando ou aceitando os ídolos. O que está posto cá, queridos, não é o perigo da comida sacrificada ao diabo, consumida por um crente, mas a fé do outro que nos está a ver. Nós já temos a vida assegurada, mas nós devemos cuidar da vida do outro, na sua pequena maturidade e conhecimento que vem da graça de Cristo. Então, no verso 12, Paulo diz: se os escandalizarmos com o nosso proceder, nós não pecamos contra eles, mas pecamos contra Cristo. Em suma, queridos, sem amor até o certo pode ser errado. Vou repetir. Sem amor, sem cuidado para com o outro, até o que é certo pode ser errado. E, aliás, queridos, é bom que saibamos e nos lembremos, Deus não se move pelo que é certo ou que é errado. Vou fazer uma pergunta. Matar um filho é certo ou é errado? Mas Deus, por amor, fez isso um dia, porque era bom. Produziu vida nos outros. A despeito de si mesmo e do amor ao filho, entregou o filho para que fosse moído, para que nós vivêssemos. Não sei se os irmãos estão a perceber a diferença. Quando Paulo fala que nós devemos saber nos portar nesse mundo idólatra à nossa volta, nós não devemos estar tentando nos proteger, mas nós devemos cuidar do outro, do mais fraco. E aí no capítulo 9 ele fala dos direitos pessoais e o testemunho cristão. Paulo interrompe o assunto anterior para falar do seu direito como apóstolo, como enviado, de ser remunerado pelo seu trabalho de evangelista. Será que ele estava falando do seu direito? Não. Ele simplesmente reforça o que diz no capítulo anterior, mas pondo o seu exemplo pessoal. Ele veio a Corinto, ficou lá por 1 ano e meio fazendo tendas na casa de Priscila e Áquila, embora sendo um apóstolo de Cristo, e para a igreja da altura, quem era apóstolo eram aqueles que tinham visto pessoalmente, convivido com Jesus, e Paulo defende que isso aconteceu com ele a caminho de Damasco. Ele era um enviado de Deus, um apóstolo, mas sem querer se ufanar. Isso pode parecer no texto, mas Paulo afirma que ele abre mão do seu direito, trabalhando incansavelmente por aquela igreja, para ser como qualquer um deles, trabalhando com as suas mãos e servindo como convém a qualquer um de nós. E ele mostra, queridos, que apesar do seu direito, abria mão do seu direito, abria mão deles, para estar de bem com os outros. Por conta dos outros, os fracos na fé ou os de fora, nós não precisamos nos importar em sermos rebaixados e os nossos direitos cedidos para o bem destes. E saibamos, a nossa ação exerce impacto na vida dos demais. Daí que dos versos 13 a 27, Paulo deixa claro que conceder ou aceitar sustento financeiro tem uma relevância relacional. Em prol do Evangelho, devemos ser extremamente cautelosos quanto à escolha dos benfeitores que nos ajudam. Numa sociedade tão corrompida como a nossa, é bom que nós saibamos isso. O que Paulo está dizendo é que ele podia aceitar
todo o benemérito, todas as bênçãos de ser suportado, sustentado financeiramente por aqueles irmãos, ele abria mão disso, porque ele não queria ficar na mão de alguns irmãos ali dentro da comunidade, isso fica claro. Em 1 Coríntios 9, 19 a 22, nós lemos algo que fala dessa determinação de Paulo de sofrer para abençoar o outro. Ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo também assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo dela. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E ele diz mais, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Lembrem-se, queridos, que ele circuncidou Timóteo em Atos 16:3, sabendo ele que a circuncisão deve ser mais de coração do que de carne, circuncidou o seu filho Timóteo simplesmente para que fosse ele aceite no meio da comunidade dos hebreus judaizantes e, com este fim, pregar-lhes o evangelho como tinha de ser. Queridos, ele não teve problema nenhum de se sacrificar ao seu filho, pondo de lado a sua liberdade para que ganhasse o coração das pessoas. E aqui fica o desafio. O que nós temos feito, abandonado, aberto mão para que o evangelho seja visto pelas pessoas? Esse é o desafio para nós, comunidade de Santo Antônio dos Cavaleiros. Nenhum direito para mim, todos para Cristo. No século XIV, 1300 e pouco, aqui na Europa, quando da peste negra, isso está nos anais da história, a igreja ficou para trás, os cristãos ficaram para trás, não se importavam em ser contaminados pela peste, que dizimou milhões. Ao invés de correrem para salvar a sua própria pele, ficavam para cuidar dos contaminados, dos enfermos. E muitos morreram ali. Imagine o testemunho disso. Talvez nós não façamos essa contabilidade, mas quem sabe o evangelho chegou a nós por conta da fidelidade desses irmãos. Infelizmente hoje, os cultos que chamam as pessoas para serem bem-sucedidas nessa vida são os que mais atraem. Bem, mas no capítulo 10, passando adiante, a ideia central está na confiança em Deus e não na autoconfiança. O ponto alto deste texto está lá no verso 12. Diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E parece contrapor-se ao capítulo anterior. Mas Paulo está se referindo àqueles que puseram Deus à prova lá no deserto, por reclamarem uma condição melhor. Depois de libertos do Egito, esses, justamente os fortes, afinal caíram. Deus os reprovara. Então ele afirma que esses estavam confiados em si e não em Deus. E aí ele faz referência aos que, se julgando fortes, participavam ali em Corinto dos banquetes pagãos e eram beneficiados no convívio dos grandes ali da sociedade, banqueteavam-se com eles, tentando ficar de bem com o mundo. Para Paulo, forte mesmo é o cristão que se considera coisa alguma. Porque quanto mais nós somos aos nossos olhos, segundo a ótica de Paulo, menos Deus é. A graça, então, vai ser simplesmente mérito, mas não graça.
E por isso, Paulo adverte aos coríntios, não ponham Deus à prova. No verso 7, vejam que ele não aponta o dedo para a igreja e diz assim, não pratiquem a imoralidade. Não, ele diz assim, não pratiquemos a imoralidade. Como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000 naquele episódio no deserto. Verso 21 ele diz, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Ou seja, tomem cuidado com o aprovar daquilo que vem do mundo, as práticas do mundo, os valores do mundo. Não se vendam, como nós falamos na lição anterior, não sejam prostitutas, não se prostituam. Verso 23, ele conclui essa advertência para a nossa liberdade cristã que exige maturidade. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós podemos comer, consumir, ir a todos os sítios, misturar-nos com quem quer que seja, mas nem tudo convém, queridos. Pois vai que alguém acha que isso é uma aprovação ao estilo de vida deles. É disso precisamente que ele fala sobre comer com incrédulos e a comida sacrificada a ídolos. Se eles souberem que nós sabemos que aquela comida é contaminada ou é consagrada, podem achar que nós os estamos a aprovar. No verso 24, ele reforça essa ótica que vem nos acompanhar em todo esse texto. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Então termina ele no verso 32, não sejamos pedra de tropeço para ninguém, nem os de fora, nem os de dentro. E eu até inverto, eu vou voltar ao verso 31, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E termina esse trecho. Isso devia estar no final do capítulo 10, mas está cá, ele diz assim, sede meus imitadores, como também sou eu de Cristo. Amados da nossa comunidade de Santo Antônio, podemos dizer, imitem a mim, olhem para mim, pois eu pertenço a Cristo. Podemos dizer isso, queridos, pois esta é precisamente parte do nosso desafio para que ganhemos a cidade e cheguemos aos confins da terra e possamos ser instrumentos de Deus. Vamos orar, baixa sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos-te, ó Deus, que a luz dessa palavra, Pai, que estudamos, que, ó Deus, a tua operação seja vista na nossa vida e seja inspiração para os outros, ó Pai. Queremos no comer, no beber ou fazer qualquer outra coisa, queremos fazer tudo para a tua glória, para que, ó Senhor, Cristo Jesus seja manifesto na nossa vida e através de nós. E é o que pedimos pelo nome dele. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Até a próxima lição, queridos.